Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no canal da Igreja Presbiteriana do bairro Âncora, no intuito de trazer a você, levar a você uma palavra do Senhor, uma mensagem de Deus, para que o seu coração seja assim alimentado e você seja edificado. Mas antes eu quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, dar um like, curtir, compartilhar o nosso vídeo, tá ok? E nesta oportunidade eu quero aqui compartilhar com todos, tentando responder ou tentando identificar, o tema que nós propomos para essa reflexão. Quem é o próximo? E para isso eu quero compartilhar com você o texto do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 10. Eu vou ler apenas do versículo 25 ao 29 e nós vamos compartilhar à luz desse texto, onde Jesus aqui, numa conversa, num diálogo com o intérprete da lei, ele também aqui traz uma parábola e eu quero trazer essa reflexão nesta oportunidade contigo. Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Queridos, nós temos aqui um diálogo entre Jesus e o intérprete da lei. Nesse diálogo, o intérprete da lei levanta dois questionamentos. O primeiro questionamento é sobre as qualificações para se herdar a vida eterna. É o que ele pergunta aqui, que farei para herdar a vida eterna? Essa indagação, questionamento do intérprete da lei. A esta pergunta, Jesus responde fazendo duas perguntas a ele, dizendo, o que está escrito na lei a respeito disso? E como você, intérprete da lei, interpreta essa lei? E o intérprete, obviamente, conhecendo a lei, ele faz aqui uso daquilo que está escrito em Levítico, em Deuteronômio, capítulo 6, e ele então discorre respondendo da seguinte forma, simples assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. E ele completa dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então ratifica aquela resposta dizendo, corretamente. Você está correto na sua resposta. Agora você precisa fazer isso e viver. E você vai estar assim próximo, no caminho da vida eterna. Bom, aquilo parece que incomoda o intérprete da lei. E agora ele levanta o segundo questionamento. E o segundo questionamento aqui, ele é um pouco mais emblemático. Ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta quem é o próximo. Quem é o próximo? E esse é o segundo questionamento que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, tentando identificar quem é e quem não é o próximo. Porque aqui agora Jesus vai contar uma parábola conhecida do bom samaritano. Essa parábola diz respeito a um homem que desce de Jerusalém a Jericó. E nessa descida ele se depara com salteadores. Nós temos aqui um personagem, então, um homem que não aparece o nome, não é identificado quem ele é, mas ele se depara com salteadores. E esses salteadores ultrajam aquele homem, saqueiam aquele homem, ferem aquele homem, deixando quase que morto. Diz o texto, nessa parábola que Jesus conta a partir do versículo 30, que este homem que foi saqueado, que foi ultrajado, ele de repente estava ali precisando de que alguém se aproximasse dele. E diz o texto que descia ali casualmente o sacerdote. E o sacerdote passou de longe daquele homem. Não se atentou, não se teve em seu coração o desejo de se aproximar para ver as necessidades daquele homem que estava caído, quase que morto. Diz o texto também que o levita, da mesma forma, também passou de longe, não se aproximou daquele homem. Não se tem aqui as razões plausíveis para que o sacerdote levita não se aproximasse. Possivelmente, talvez não querendo se contaminar com aquele que talvez de longe poderia parecer um homem morto. E eles não queriam então se contaminar tocando em alguém morto como prescrevia a lei. Mas não há uma razão plausível. O que nós temos aqui é que, de fato,
Aquele homem que estava caído precisava de alguém que se aproximasse dele. E o sacerdote não se aproximou e o levita não se aproximou. Mas nessa parábola que Jesus conta desse homem que estava ali caído, que foi atacado pelos salteadores, ele precisava de alguém que se aproximasse. E diz o texto, quem se aproximou daquele homem foi o samaritano, que na parábola é conhecido como bom samaritano. Diz o texto que esse samaritano, ele demandou tempo para cuidar daquele homem, recursos para cuidar daquele homem, sentimento, compaixão, misericórdia. Ele foi generoso, ele foi caridoso, ele foi amoroso com aquele homem. E Jesus então depois retorna a pergunta ao intérprete da lei, lá no versículo 36. O que é interessante porque a pergunta daquele intérprete era quem é o próximo da qual eu posso ajudar? É o que ele faz lá no versículo 29. Quem é o meu próximo? E Jesus agora devolve essa pergunta e, de certa forma, falando para os judeus, a pergunta correta não seria essa, quem é o meu próximo? Ele diz no versículo 36, qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem? Ou seja, Jesus vai dizer para aquele judeu, sabe que na realidade o que você deveria perguntar não é quem é o meu próximo, é se eu estou sendo próximo ou como eu posso ser próximo daqueles que precisam de mim. E esta é a grande resposta que Jesus dá, o grande ensinamento aqui nessa parábola, respondendo para a gente quem é o próximo. Meus queridos, aquele homem caído se deparou com os salteadores. Os salteadores não foram próximos daquele homem, muito pelo contrário. Os salteadores seguiram a filosofia do que é teu, na realidade é meu. Tomaram tudo daquele homem, saquearam, ultrajaram, feriram, agrediram aquele homem. Bom, o sacerdote levita de que se poderia esperar que atendesse, se aproximasse daquele homem, diz a parábola que passou longe daquele homem, não se aproximou daquele homem, não foram próximos daquele homem que precisava. Mas diz o texto que o samaritano, do qual os judeus repudiavam, é que tomou ali o protagonismo daquela cena. Acudiu aquele homem, gastou tempo, recursos, emoções, sentimentos e foi aos poucos cada vez mais se tornando próximo daquele que precisava. E para terminar, Jesus então devolve a pergunta, perguntando ao intérprete da lei, quem você acha que foi próximo daquele homem? E ele então responde categoricamente, aquele que usou mais de misericórdia para com ele. Uma resposta coerente com aquele cenário que foi apresentado nessa parábola. Jesus agora desafia aquele intérprete da lei. Você vai agora, segue a tua vida e procede desta mesma forma como o samaritano nos ensinou. Meus queridos, aqui o grande desafio não é saber quem é o nosso próximo, é saber se estamos sendo ou não o próximo. O próximo é aquele que se aproxima, é aquele que se envolve, é aquele que se compadece, é aquele que vence o orgulho, é aquele que vence o seu legalismo, que vence os seus rigores, que vence a sua vaidade, que vence a sua soberba, que vence a sua altivez e demanda tempo, recursos, emoções para aqueles que precisam. Meus queridos, não é de se achar estranho que talvez pessoas bem próximas fisicamente da gente, talvez nós estejamos muito distantes dessas pessoas. Quantos filhos estão precisando de que os pais se aproximem, demandando tempo, recursos, investindo emoções, sentimentos? Quantos pais estão precisando de que os filhos se aproximem deles? Quantas esposas estão precisando que os esposos se aproximem e sejam próximos? Quantos esposos estão precisando de que as esposas sejam próximas dele? Meus queridos, o próximo é aquele que tem misericórdia, que exerce misericórdia. É aquele que gasta tempo, recursos, não poupa emoções e sentimentos para ajudar a quem está caído a se reerguer. Jesus vai nos ensinar aqui que não basta simplesmente estarmos próximos fisicamente, mas é necessário se envolver. Vai nos ensinar também que apenas a religiosidade, mesmo que com piedade, mas sem nenhuma caridade, também não resolve o problema de atender a esse mandamento do Senhor. Jesus também vai ensinar ao intérprete da lei que ele não era mais de conhecimento a respeito da lei,
mas o que ele precisava na realidade é de um coração novo. Na verdade, o intérprete precisava era de se converter ao Evangelho de Cristo. Meus queridos, nós aprendemos muito com isso, porque talvez a gente fique procurando quem era o meu próximo para ajudar, mas talvez você esteja deixando de ser próximo de quem mais precisa de você dentro da sua casa, dentro do seu ambiente relacional, dentro do seu contexto social. A pandemia nos isolou, de certa forma. O isolamento nos trouxe dificuldade de nos aproximarmos fisicamente, mas você ainda assim pode ser próximo daqueles que estão em volta de você. Você não precisa esperar que os templos da igreja se abram para ser o próximo e cumprir o mandamento do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Muitos em torno da gente estão precisando de uma mão, estão precisando de que a gente demande tempo, recursos, investimento pesado emocionalmente com essas pessoas, para que o Evangelho de Cristo faça realmente, que seja verdade em nossos corações. Jesus ensina aquele homem, e eu quero crer também que nos ensina com essa parábola. Não é quem é o nosso próximo. A grande questão é se você está sendo ou não próximo de quem precisa de você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus assim faça na sua casa cada vez mais pessoas se envolvendo cada vez mais, investindo tempo, recursos, emoções, para que a gente possa cada vez mais se colocar de pé e continuar a nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.